Olá amigos, tudo bem? Hoje a nossa reflexão é sobre a missão do Espírito Santo em favor da nossa salvação. É um assunto de grande importância porque ele envolve a minha e a sua vida. E eu peço que você assista esse vídeo até o fim e sugiro também que você compartilhe com os seus amigos. No livro de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 3, Deus nos diz que o seu Espírito não permanecerá para sempre no mundo. E esse é um dos motivos que me fez escolher este assunto para falar com vocês. As profecias bíblicas nos mostram que nós estamos vivendo no fim dos tempos e, através dos acontecimentos, nós podemos perceber que o Espírito Santo está, de maneira gradual, sendo retirado da terra. E a maior consequência da retirada do Espírito Santo do mundo é que muitas pessoas que hoje estão rejeitando dar ouvidos à voz do Espírito Santo, essas pessoas irão perder a salvação. E diante deste assunto que eu propus trazer para vocês, quem sabe alguém que esteja me assistindo e que ainda não ouviu falar do Espírito Santo. Então, eu quero dizer que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é um ser divino. E quando nós lemos no livro de Atos, no capítulo 5, no verso 3 e no verso 4, nesse capítulo fala da história de Ananias e Safira. E nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, através da mensagem que é apresentada neste capítulo. E a maior prova de que o Espírito Santo é Deus é a doutrina da Trindade. Como nós sabemos, a doutrina da Trindade fala do Pai, fala do Filho e do Espírito Santo. Então a Bíblia, quando fala da Trindade, fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia nos diz qual é a missão do Espírito Santo aqui na terra. A missão do Espírito Santo é trabalhar em favor da salvação dos pecadores. No livro de Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 23, está escrito que o Espírito Santo faz duas coisas em prol da nossa salvação. Está escrito assim: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Notem que, de acordo com esse texto, em primeiro lugar, a missão do Espírito Santo é para nos repreender. Essa repreensão que o Espírito Santo faz a todos os pecadores, ela tem como objetivo de convencer o pecador do pecado. O pecado que há em nosso coração. Todos nós somos pecadores e nós temos essa dificuldade de entendermos as coisas de Deus em virtude do pecado. Então, o Espírito Santo vem para nos convencer do nosso pecado. Por natureza, como seres humanos, nós nos achamos donos da verdade. Nós achamos que tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos estão certos. Mas, quando o Espírito Santo vem para agir em nossa vida, nós vamos ver que muitas coisas que nós pensamos e fazemos estão muito erradas. E então, meus amigos, é por essa razão que o Espírito Santo nos repreende. Em outras palavras, nós podemos dizer que essa repreensão nada mais é do que uma disciplina. Em segundo lugar, a missão do Espírito Santo é trabalhar para nos ensinar a palavra de Deus. Hoje em dia, todas as pessoas têm uma Bíblia em casa. Mas, meus amigos, o impressionante é que a maioria dessas pessoas, elas possuem a Bíblia, muitas até leem a Bíblia, mas
elas não obedecem à Bíblia. E por que não obedecem? Muitas pessoas não sabem nem o que significa a Bíblia, nem sabem o que ela representa para nós. Quando Jesus esteve aqui na terra e conversou com os discípulos sobre a missão do Espírito Santo, foi justamente isso que Jesus procurou mostrar para os discípulos. Qual era o trabalho do Espírito Santo na nossa vida? Jesus fez questão de dizer que quando ele fosse para o céu, ele enviaria o Consolador. Ele enviaria alguém para ocupar o seu lugar e dar continuidade ao seu trabalho, aos seus ensinamentos. E no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 26, Jesus disse: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." E João, no capítulo 16 e o verso 8, Jesus disse: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." E ainda no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 13, Jesus disse: "Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir." Olha que nobre missão teria o Espírito Santo aqui na terra. Em resumo, Jesus disse que o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas referente à salvação. E sempre que o Espírito Santo guia uma pessoa na verdade, a palavra de Deus é exaltada e Deus é adorado. Deus é adorado em espírito e em verdade. Como pecadores, nós precisamos crer que tudo que o Espírito Santo faz por nós tem como objetivo de restaurar a nossa vida no aspecto físico, no aspecto espiritual, no aspecto mental, emocional. O trabalho do Espírito Santo em nossa vida, meus amigos, é para restaurar a nossa vida à imagem de Deus. Uma coisa muito importante sobre a missão do Espírito Santo que nós precisamos considerar e nós precisamos crer é que o Espírito Santo jamais vai ensinar, jamais vai guiar uma pessoa a ir contra a palavra de Deus, a ir contra a Bíblia. E tem mais, sempre que uma pessoa falar não aos conselhos do Espírito Santo, essa pessoa se afastará cada vez mais de Deus. O apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5 e no verso 19, ele diz: "Não apaguem o Espírito Santo." Você viu? Não apaguem o Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele está sendo comparado como o fogo. O Espírito Santo, meus amigos, é o fogo na nossa vida que purifica o nosso coração de todo pecado. Por isso é que não podemos apagar o Espírito Santo. Ou seja, podemos dizer, não podemos deixar que a chama do Espírito Santo se apague em nossa vida. O apóstolo Paulo também escreveu na carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 30, está escrito: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Você percebeu que neste verso o Espírito Santo é retratado como uma pessoa que se entristece, uma pessoa que chora quando o pecador não dá importância aos seus ensinamentos,
Ou seja, quando o Espírito Santo nos ensina ou quer nos falar algo e nós rejeitamos, nós desprezamos, o Espírito Santo, ele fica triste. Por que ele fica triste? Porque ele chora. Porque é uma pessoa. É uma pessoa que tem emoções, uma pessoa que vibra quando nós vibramos. E o Espírito Santo também se entristece quando nós ficamos tristes. E para terminar, eu quero dizer para você, meu prezado amigo, minha prezada amiga, como pecadores, nós temos que reconhecer que nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida constantemente. Se a nossa vida não tiver a presença do Espírito Santo, nós jamais seremos salvos. Sem o Espírito Santo, nós jamais seremos transformados. E eu digo ainda que sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Mas muita gente não pensa assim. Por que não pensa assim? Porque justamente está faltando a presença do Espírito Santo para ensinar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O livro do Apocalipse, ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito lhe diz. E na carta aos Hebreus está escrito: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, meus amigos, a palavra de Deus, ela faz o possível para que nós reconheçamos a importância do trabalho do Espírito Santo na nossa vida para efetuar a nossa salvação. E assim que Jesus voltar, nós estaremos preparados para subir com Ele para as mansões celestiais. É isso que você quer para a sua vida? Essa é a esperança do seu coração? Um dia morar com Jesus para sempre no seu reino? Essa é a minha esperança. Agora então vamos orar. Amado Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, nós agradecemos pelo dom da vida, agradecemos, Senhor, pelo trabalho do Espírito Santo em favor da nossa salvação. Reconhecemos, ó Deus, que nós temos sido rebeldes, não temos escutado a voz do Espírito Santo muitas vezes e nós pedimos perdão. E nós pedimos que o Senhor nos dê uma porção maior do Espírito Santo, que Ele transforme a nossa vida, que Ele limpe o nosso coração de todo pecado. Ó Deus querido, ajuda-nos que o Espírito Santo permaneça conosco. Nós sabemos que chegará um tempo que Ele será retirado totalmente do mundo, mas da vida dos seus filhos Ele não será tirado. Então, por favor, Senhor, aceita a nossa entrega, o nosso coração, e trabalhe conosco para aperfeiçoar o nosso caráter, porque nós queremos estar preparados assim que Jesus vier nos buscar para morarmos com Ele no seu reino eterno. Perdoa todos os nossos pecados. Dá-nos força para permanecermos ao Teu lado. É o que nós te pedimos nesta oração e pedimos no nome santo de Jesus. Amém.